Olá pessoal, eu sou Auriali Voidella e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 6ª temporada e mais de 50 episódios disponíveis em nossos canais para você consumir muito conteúdo. E lá no portal possuímos hoje mais de 1.500 artigos também sobre CX, CS, atendimento e todos os dias uma nova pauta para você se manter atualizado sobre todas as informações do nosso segmento, seja de inovação, de transformação digital, atendimento ao cliente. Afinal, tudo isso está interligado com a experiência do nosso consumidor. E para você conhecer um pouco mais sobre a nossa missão do podcast, que é envolver pessoas, propósitos e marcas, eu te convido a assistir a nossa vinheta bem rápido e já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora nós estamos aqui com um patrocinador especial do episódio, que é a NICE, com soluções para transformar a jornada de seu consumidor, proporcionando mais fluidez no seu atendimento. E para você conhecer um pouco mais sobre as soluções da NICE, eu vou passar um vídeo de oferecimento bem rápido e nós já voltamos aqui com a nossa convidada especial do dia. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora estamos aqui com ela, a Lucila da TOTOS. Tem uma trajetória linda, mas eu vou deixar ela contar essa história para vocês. Muito obrigada por estar aqui e para que todo mundo te conheça, quem é a Lucila? Obrigada, Euri. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. E me apresentando um pouquinho, eu sou a Lucila Leboni, da TOTOS atualmente, né? Comecei a minha trajetória como uma garota tech, desenvolvia software. Eu sou de Joinville, Santa Catarina, né? Agora há já 20 e poucos anos em São Paulo, já me considero bem paulista, mas comecei lá no desenvolvimento de software. E depois, na trajetória, vinha a implantar software que a gente desenvolvia, né? Participei de implantação, aí começou a minha trajetória de trabalhar com cliente, né? Porque cada implantação é uma história, a gente conhece, né, o cliente, todas as necessidades, como a gente adapta o software para a utilização do cliente. Depois fui trabalhar numa área de PMO, então nessa época fui aprender sobre gerenciamento de projetos, fiz certificação PMP na época, depois busquei certificação de Scrum Master para conseguir desenvolver toda essa metodologia, como que a gente implanta e como a gente adapta o processo para a implementação dos softwares. Tive a oportunidade de atuar numa área corporativa de estratégia, onde a gente trabalhava ciclo de vida de software. Então, quando a gente fala de software on-premise, que é diferente dos software SaaS, né, esses que a gente assina, na época a gente tinha um software, ele tinha uma curva, né, de entrada no mercado e também um momento em que a gente precisava atualizar esse software. Então, era um momento de retirada daquela versão do software de mercado. Então, a gente trabalhou muito esse processo dentro da TOTOS. E aí tive a oportunidade de voltar a trabalhar com produto. Nessa oportunidade, eu saí lá do desenvolvimento de software para manufatura e fui desenvolver ou fazer gestão do desenvolvimento de software para varejo. Outro mercado. Totalmente diferente. Totalmente diferente, mas numa tecnologia diferente dentro da empresa, e assim a gente vai testando a plasticidade do nosso cérebro, né? Aprendi muito de novo, né? E fiquei algum tempo ali, e toda essa experiência na gestão do software fez com que eu pudesse ir para uma área de engenharia de software corporativa. Então, a gente tem lá engenharia civil, engenharia mecânica, e a gente também tem engenharia de software, né? A engenharia de software mostra para a gente qual é a melhor forma de a gente desenvolver software, né? Software com qualidade. Então, ali nessa área corporativa, a gente desenvolveu alguns projetos, alguns que me orgulham bastante. Um deles foi o início do modelo de desenvolvimento ágil da TOTOS. A gente começou lá em 2017, logicamente evoluiu já muito, né, esse modelo, mas hoje o modelo que é aplicado lá foi iniciado nesse projeto que eu participei. E também um projeto que a gente chamou Renove. Esse projeto, ele foi o redesenho do modelo de atendimento, né? E levar também uma ferramenta nova para atendimento. Então, a gente trabalhava assim,
temos lá 11 sites de desenvolvimento com softwares diferentes, de tecnologias diferentes, e a gente da engenharia de software levava um modelo para utilização, para atendimento do cliente, para melhorar esse atendimento, e essa nova ferramenta. Foi nesse momento que eu comecei a aprender mais sobre experiência e sobre sucesso do cliente, né? Que a gente começou a entender que sim, o suporte técnico que a gente realiza, ele é uma grande parte da experiência que a gente entrega para o cliente, mas não se resume ao atendimento, né? Que era mais ampla essa conversa. E aí eu comecei a estudar muito esse tema de experiência do cliente e de forma muito feliz eu tive a oportunidade de vir para a área de CX, que é onde eu estou na TOTVS desde 2020. Logicamente ali muitos desafios, né, porque é uma empresa gigantesca, então para a gente fazer essa transformação é de baby steps, né, eu digo, vamos lá, a gente não pode desistir, é muita resiliência e esse trabalho que a gente está desenvolvendo agora. Parabéns pela trajetória, mulheres da tecnologia, ainda não somos a maioria, ainda temos um mercado gigante a ser desbravado, né? Eu estava falando num outro episódio aqui, tem 35% das mulheres que estão na tecnologia, então existe um mercado grande ainda sobre isso, mas falando do nosso tema, para a Lu, o que é de fato a essência do Customer Experience hoje? Eu acho que é a empatia, né, a essência e conseguir atender o cliente, e empatia não é do jeito que a gente quer, né, é conseguir atender o cliente do jeito que ele quer, do outro, né, do jeito que ele quer. Então acho que se a gente for resumir uma palavra, se a gente conseguir usar a empatia para entender isso, se conseguir se colocar no lugar do cliente, e aí a gente traz todo o resto, né, a gente traz a omnicanalidade, porque daí eu estou dizendo assim, eu vou atender no canal que ele quiser, da forma que ele quiser. E a gente começa a conseguir entender as dores, né? A gente estava aqui na espera, conversando um pouco, a gente viu assim, nossa, quantas soluções a gente vai criando porque a gente ouve o cliente, né? Então, acho que é isso. Se a gente puder resumir uma palavra, é a empatia mesmo de estar atento para ouvir e colocar em prática aquilo que o cliente precisa. E hoje numa empresa gigante que é a TOTVS, né, falou que são 11 filiais, são muitas empresas no Brasil, fora do Brasil. Como que você enxerga hoje esse desafio de fazer tanta gente feliz nessa empatia? É um grande desafio, né? Eu vejo assim que a gente tem uma grande... os TOTWers, como somos chamados lá, né, lá dentro da TOTVS, a gente tem essa intenção genuína de atender bem o cliente, né? Isso é uma coisa que está na cultura, que as pessoas vão, né, com o propósito de atender bem o cliente. No meio disso a gente tem processos, a gente tem uma empresa grande, né, a gente tem coisas que a gente tem que estar atento para melhorar sempre. E um outro ponto é que desde 2020, quando eu entrei, né, a alta liderança, na palavra de toda a alta liderança, e a gente está falando de presidente de todo o N1, né, que a gente chama, essa intenção de melhorar a experiência. Então a gente fez um trabalho grande de ouvi-los e desenhar qual é a visão da TOTVS, como a TOTVS quer ser enxergada, como a gente quer traçar essa trajetória, né? Então, esse foi uma coisa que ajudou muito, né, quando a gente está construindo toda essa transformação. E depois que a gente passou por pandemia, então a gente teve um trabalho muito grande nesse período de melhorar a experiência do colaborador. A gente teve um aspecto muito importante, fundamental. Trouxe uma segurança das pessoas poderem ir para casa, né, se cuidar e conseguir atender. E isso refletiu muito, né, também um cuidado com os nossos clientes, porque como a gente tem software para mais de 11 segmentos, né, a gente tem empresas de todos os portes em todos os segmentos. Então a gente teve segmento que sim se beneficiou na pandemia, mas teve segmento que sofreu muito, né? Então ter políticas específicas de como a gente ia negociar quando um cliente chegava para a gente com uma necessidade, né, e esse interesse mesmo do cuidado, né, com o cliente fez com que a gente conseguisse ir evoluindo nessa missão de deixar as pessoas mais felizes, né, os clientes mais felizes. E isso está se refletindo nos nossos indicadores. Né, a gente vê que é um trabalho contínuo e que, logicamente, a gente ainda não chegou, né, na excelência, mas que todo dia a gente está trabalhando para isso. Com bons estrategistas, a gente fala que a excelência é utópica, porque quando a gente melhora um negócio, um ponto, a gente acha outro para melhorar, sim. e outro, é um ciclo de inconformismo constante. A gente sempre vai melhorar um ponto na jornada, e eu sei que você tem esse inconformismo de melhorar um pouquinho
pouquinho por dia. Sim, é isso mesmo. Olhando para o mercado, Lu, como que você enxerga do lado de fora, né? A gente falou da TOTVS, mas olhando para o lado de fora, o mercado, como que você enxerga a maturidade do mercado hoje em termos de experiência do cliente, em termos de aplicar de fato e fazer consumidores felizes, satisfeitos, ou temos uma grande jornada pela frente ainda? Como você olha o lado de fora do nosso Brasilzão? Eu acho que a gente tem um caminho grande ainda, né? Eu vejo, lógico, a gente tem exemplos, né, já de a gente no dia a dia, né, como consumidor, a gente tem bons exemplos para compartilhar e a gente também vê muitas empresas com o propósito, né, com a responsabilidade de melhorar, mas sim, a gente tem um caminho longo. É esse inconformismo, né? Eu acho que quando a gente vai melhorando sempre aparecem coisas novas, mas também se a gente que está em vários grupos, né, que conversa com muitos profissionais de mercado, já chegou nessa percepção de que não tem caminho de volta, né? Durante um tempo se discutia assim, mas será que sucesso, será que experiência é moda, né? Será que já não se discute mais isso? Não, né? Passamos dessa fase. Então todo mundo já tem um entendimento que a gente precisa ir para esse caminho. Isso é bom, né? Mas sim, a gente precisa também ter. Eu discuto muito esse tema, porque a partir do momento que a gente entra para esse tema, para esse assunto ou para essa área, a gente discute com qualquer pessoa, né? A gente tá em casa com os familiares, né? E a gente estava conversando, eu e meu marido, e aí a gente falou assim, às vezes o diretor, o presidente ou o proprietário da empresa, ele tem muito essa cultura e ele quer muito, mas talvez ele ainda não está conseguindo enxergar que quem de fato entrega a experiência da empresa dele é a pessoa que está lá na ponta. Exatamente. Né? Então, se a gente não trabalhar muito que essas pessoas estejam capacitadas, estejam treinadas, que a gente esteja cuidando da jornada dessas pessoas que realmente entregam a jornada da tua empresa, né, a experiência da tua empresa, a gente ainda vai ter que arrumar um tempo aí para atingir a excelência. Exato. E quando você fala de dentro das empresas, né? A gente fala, Yuri, mas há muito tempo se fala de encantar o cliente. Não é um assunto de hoje. É um assunto antigo. Desde que mundo é mundo, a gente fala desde as relações, primeiras relações de comércio, precisa se encantar o cliente, porque senão eu compro do outro concorrente. Sim. Mas as companhias estão num mindset hoje que mudou a chave. A questão de encantar o cliente, de cuidar do cliente, não é só mais da área do atendimento, como se pensava anteriormente. Não, quem tem que deixar o cliente feliz, quem tem que encantar o cliente é o call center, é o atendimento, isso é problema de suporte. Eu não falo com o cliente, isso não é problema meu. E hoje não. Hoje a gente passamos, né, dessa primeira barreira, como você comentou, que nós, empresas, entendem que tem que fazer uma estratégia de CX. E a segunda barreira que é de todo mundo. Não é mais só do suporte, é só do atendimento, só do N1. Não é só mais da vendedora que está ali no balcão falando direto, olho a olho com o cliente. É de todo mundo, são de todas as áreas. É você do financeiro que não fala com o cliente. Mas se o boleto atrasar no seu sistema, vai ter problema. Se o cálculo provisionado de juros der problema, o cliente vai sentir, mesmo não sendo você que emite, mas é você que faz o racional dos juros para o cliente. Então tem toda uma relação de... eu enxergo que estamos agora na fase de que entender a maturidade de que todas as áreas são donas do cliente. Sim. E aí sim passar para uma terceira fase de efetividade e tornar isso genuíno. Ainda, eu sinto que as empresas entenderam que todo mundo é dono do cliente, mas ainda não está genuíno. Ainda não está natural, ainda não está tão fluido, mas vai ficar. Vai. Né? Eu também vejo isso, a gente discute muito, né, porque o desenho de um processo, né, um processo mal desenhado, né, que não tem nada a ver, às vezes, com a pessoa que está se relacionando com o cliente, faz com que a gente impacte toda a experiência que a gente precisa entregar, né? A gente teve uma conversa esse ano com várias áreas internas, assim, que às vezes, mas quem é o meu cliente, né? E quanto eu impacto na experiência que a gente entrega. Então, é muito bom ver as pessoas se interessando por esse assunto. Como que a minha área impacta o cliente? Sim. Então, você pega uma área interna, que às vezes está lá num processo de back-office, chegando para você e dizer, viu, como é que meus processos impactam? Nossa, que fantástico, que né? Fantástico, chegamos nesse mundo. Ainda a gente não conseguiu resolver, né? Não consegue resolver tudo simples, mas assim, a pessoa entender que o trabalho do dia a dia dela impacta, faz a diferença. E sim, existem muitos desafios nesse trabalho, mas
eu acho que a gente já deu o primeiro passo. Eu acho que a gente já, que nem você falou, as discussões um ponto importante, também parou de se achar que isso era só um encantamento, mas que não trazia resultado. Não. Né? Então, a gente já conseguiu também virar essa página, né? Mostrar que trabalhar, seja a experiência ou o sucesso do cliente, é porque realmente vai trazer resultado. Né? Traz resultado. Dessa forma. Ou segura o dinheiro dentro de casa, ou evita que você perda o dinheiro. E às vezes esse dinheiro está num ralo que está indo embora e você nem está vendo. Ou traz mais dinheiro. Eu falei, gente, dinheiro existe. Ou o sucesso do cliente, a experiência do cliente, evite que ele vá embora. Ou mantém ele e traz um crescimento exponencial para você. Ou traz novos consumidores. Um dos 3 pilares vai acontecer. Vai acontecer, com certeza. Vai acontecer e é fácil de provar isso no ROI. Quer ver um outro ponto que a gente também... o quanto ele precisa menos, né? Se você trabalha bem um sucesso, né? E ele tem lá como autoatendimento ou uma forma de estudar, né? Através de, sei lá, qualquer trilha de educação, né? Tudo que a gente consegue disponibilizar para o cliente que consegue diminuir o volume dele precisar ligar para a gente, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Qual é a melhor experiência que a gente tem com suporte? Vamos pensar na gente, no nosso dia a dia. Na verdade, quando não precisa quando a gente ligar. não precisa. Isso, quando a gente não precisa. Então, toda a forma que a gente tem de disponibilizar, né? De novo, na forma que o cliente quer, né, faz com que também a gente reduza esse custo. Né? E, por outro lado, reduzindo o volume de tickets no suporte, eu consigo atender melhor. Né? Porque o atendente está lá com um volume menor, então ele vai conseguir se dedicar mais para aquele atendimento. Então é dinheiro, gente. De qualquer jeito a gente traz dinheiro. O cliente ficando mais e assim vai. Eu falo que essa reclamação que não existe, ela é a melhor. Eu recebi uma ligação de um amigo de mercado, tem uns 3 meses mais ou menos, e aí ele falou, Euri, acho um pouco mais, tá rolando um prêmio do Reclame Aqui, como é que eu faço para ganhar? E aí eu falei, não, a gente tem algumas regras do prêmio, preciso olhar a reputação, né, sua, que tá lá no Reclame Aqui, como é que tá enquadrado, etc. Ele falou, não, mas eu não tenho Reclame Aqui. Eu nem estou no Reclame Aqui. Eu falei, então a gente já tem então você já ganhou um prêmio. Né? Eu vou te falar que você já ganhou um prêmio, eu vou te explicar por quê. Como assim eu ganhei um prêmio? Mas eu não tô no Reclame Aqui, eu quero ganhar um prêmio. Eu falei, vamos lá, vamos entender o que é o prêmio. Você precisa ter reclamação, para você resolver a reclamação, para você ter a reputação na plataforma, aí para você concorrer ao prêmio. Tem mais regras do que isso, mas de uma forma bem simplória. Como você nem tem reclamação e você atende mais de 1 milhão de consumidores por mês e você não tem reclamação, a amostra que está lá não é suficiente. Então, você não pode nem se inscrever porque você não tem a amostra suficiente de reclamação. Então, você já tem premiado. Então, usa isso ao seu favor de um outro jeito. Exatamente. Então, é a reclamação que não existe que vai fazer a diferença para o seu consumidor, ainda mais numa área de suporte. Né? Quais indicadores a Lu gosta de acompanhar ou recomenda para os profissionais que estão começando a olhar para isso dentro das empresas? Olhando no aspecto de experiência, né, a gente trabalhou muito NPS, né, o NPS relacional, né, eu sei que tem gente que, né, tem todas as linhas de pensamento, né, mas a gente tem trabalhado bastante o NPS relacional e a gente tem levado o NPS transacional agora, né, evoluindo para vários pontos da jornada para a gente conseguir. Não quer dizer que a gente não media, a gente media CSAT em alguns pontos, tal, mas a gente está evoluindo com o NPS transacional e tem sido uma grata informação, assim, que tem chegado bastante para a gente. Além do mais, a gente tem um Health Score. Então, a gente tem uma ferramenta de CS que a gente desenvolveu internamente, porque, né, somos uma empresa de tecnologia. Tá no sangue. Tá no sangue, né? Então, a gente tem um Health Score, uma combinação de parâmetros que a gente usa e a gente está trabalhando uma evolução que é uma predição de churn. Então, a gente tem combinado fatores para conseguir entender, assim, será que a gente está conseguindo prever o quanto a gente está deixando um cliente chateado, seja ele, né, por qualquer motivo, que daí tem as combinações, para a gente conseguir atuar de forma proativa. O acompanhamento do churn também é uma questão muito rica para a gente, então a gente trabalha lá o churn mesmo, o financeiro, que é, porque nós temos clientes com relacionamento de muitos anos, então o churn financeiro ele é mais representativo, né? Então, às vezes o cliente não deixa de ser nosso cliente, mas ele para de usar partes, né? Parte dos produtos, faz um downgrade agressivo. Então a gente faz muito esse acompanhamento e ele traz muito insights. Às vezes as pessoas falam, mas não é um indicador de retrovisor? Sim, mas se a gente analisar os motivos, a causa raiz, ele está dando insights para a gente de onde a gente está falhando para a gente conseguir reverter outros, né? Futuros. Exatamente. Né? Então, assim, muito
rapidamente, esses são os principais que a gente acompanha e que dá bastante insight pra gente. E já dá bastante trabalho. Porque a questão toda, né? Não adianta a gente ter um painel gigante de indicadores e não tomar ação nenhuma, né, Euri? Então... Mas um mix já que você trouxe, que é muito rico, né? Que se vocês fazem um mix de CSAT com transacional da NPS, com relacional da NPS, o conjunto dos três já é um mindset muito rico, porque a gente sabe o quanto que fazer um NPS ou um CSAT com fechamento de looping, com um plano de ação, algo realmente sério, não é uma tarefa fácil, não é só uma pesquisa. Fala, a pesquisa mal começou a atividade. Lógico que fazer a pesquisa, as perguntas corretas é muito importante, mas a partir do momento que você criou a expectativa para aquele cliente, ele despendeu o tempo dele em responder, em te dar uma consultoria de graça para falar assim, Lu, melhora isso, tô te dando de graça a dica, e as empresas precisam cuidar. Então, isso já é algo muito importante, junto com o Health Score. Health Score é uma combinação de indicadores e possivelmente você tem tudo isso clusterizado por mercado, por nicho, por produto, que o mundo TOTVS é um mundo gigante. Não é só um produto na prateleira, existem muitas prateleiras ali. Quando a gente olha um geral, assim, quero fazer um Health Score geral, não te diz nada. Não te diz nada. Então, e daí, claro, cada dono de estrutura, né, cada head de estrutura precisa ter os seus indicadores, e aí sim, numa quebra, numa visualização específica, e cada mercado é diferente. É muito então, diferente. Mas é muito rico, assim. A gente ouve muito o cliente, assim. Mas essas dicas que você trouxe já para o pessoal que está começando a implantar, de fazer um programa de voz do consumidor com indicadores mistos, consistentes, é uma fonte de informação muito rica. A segunda é ter um Health Score muito bem estruturado, com uma análise de churn, que por mais que seja o retrovisor ele te ajuda a evitar os mesmos problemas repetidos no futuro. Então já é uma segunda ação muito consistente. Sim. E a terceira é ter estratégia para essa roda girar. Porque a gente, para que isso funcione, precisa ter uma jornada mapeada, precisa ter os processos mapeados, precisa ter o processo estruturado. Então, a gente que é de especialista fala, quando tem esses dois pilares muito bem estruturados, um mundo aconteceu para que eles pudessem fluir de uma forma organizada e que o cliente sinta lá na ponta. Uhum. Esse é o mais importante. Se o cliente está sentindo o esforço que você está fazendo, Euri, mais ou menos. Eu falei, então volta, vamos voltar a 3 casos desse mais, porque alguma coisa saiu do trilho. Porque ele precisa sentir. Quando a gente tem o mínimo muito bem feito, ele vai sentir. Não tem como ele não sentir nessa estratégia. Sim. E assim, Euri, uma coisa que você falou já no começo é quando todas as áreas entendem que isso é papel delas, né? Exato. Porque, logicamente, a gente lá em área de CX, né, somos uma área corporativa, a gente faz esse trabalho de medir os números, de entregar para as áreas, mas se as equipes que, de fato, né, cuidam de cada uma das operações, seja na implantação do software, seja no suporte técnico, seja na venda, no momento da venda, se elas estivessem recebendo essa informação e fazendo nada com isso, né? Então, logicamente, todo o retorno que a gente tem é do engajamento de todas as áreas com essa transformação, né? E aí cada um dentro da sua equipe, dentro da sua área, né, segmento que a gente chama lá, trabalhando para fazer essa melhoria. A gente tem como eu te falo, repito, né? A gente tem sentido nos próprios indicadores os clientes enxergando esse compromisso da gente em melhorar. Parabéns. Isso a gente sabe o quanto isso é difícil e o quanto isso é louvável, o quanto que vocês e o time também trabalhou para conquistar todo esse sucesso. Em conjunto. E para quem está começando na área de CX, quais dicas você daria? A área de CX de CS, mais uma vez, foi classificada pelo LinkedIn como uma das carreiras promissoras. Quais dicas você daria para quem quer descer no parquinho e embarcar e ser um CX Lovers ali, cuidar dos clientes? Eu acho que a primeira dica seja uma pessoa curiosa, porque tem muita coisa acontecendo, né? Então não pare de estudar, né? Tem muito conteúdo. E quando eu falo estudar, eu digo que o nosso mundo se transformou para melhor. A gente não precisa estar sentado numa cadeira de escola formal, né? Assistir podcast. O podcast da Euri é fantástico. Assistam todas as temporadas e episódios. Né? Então, assim, eu aprendo muito fazendo isso, né? Ouvindo podcast, lendo artigo. O próprio LinkedIn tem grupos, né, interessantes que você consegue seguir. Então, seja uma pessoa curiosa para aprender, porque está acontecendo coisas o tempo inteiro. Em segundo momento, trabalhe dentro dos pilares de uma evolução, né, que a gente sempre fala de tecnologia, processos e pessoas. Cuide das pessoas.
né? Porque você cuidando das pessoas internamente dentro da tua empresa, você vai conseguir refletir isso para os teus clientes. Então, como é que eu cuido das pessoas? Ensinando, né? Replicando esse conhecimento que você tem para dentro da empresa. Então, você consegue falar sobre cultura, você consegue falar o que é CX, o que é CS, essa responsabilidade de toda a empresa, fomentar a empatia que a gente falou no começo, né? Então, como eu me coloco no lugar do cliente, você consegue fazer situações, a gente faz muita dinâmica, assim, tipo, vamos se colocar no lugar do cliente nessa situação, né? Então, eu acho que isso é muito importante, trabalhar a cultura, cuidar das pessoas. E, por fim, aí você estruturar os seus processos de estratégia. Então, o pilar de cultura está sempre presente, mapear a jornada, definir um programa de voz do cliente, porque, às vezes, a gente está dentro da empresa, tendo ótimas ideias, mas não está ouvindo se, de fato, aquilo é o que faz sentido para o cliente. Exatamente, né? Faz sentido para quem paga a conta. Exato. Então, assim, se você for começar por uma coisa, comece ouvindo o teu cliente. Estou aqui, entrei na área de CX, não sei por onde começar. Comece ouvindo o teu cliente. Através de pesquisa, através de redes sociais, através da pessoa que atende o teu cliente, porque às vezes você não precisa nem ir para fora. Senta com alguém que senta do lado da ouvidoria. Falo, gente, senta do lado do saque da ouvidoria ou do seu suporte. Exato. Eles sabem o que está acontecendo. Exatamente. Então, assim, eu preciso fazer algo gigantesco. Não, senta com essas pessoas, elas sabem exatamente. Atende 3 ligações. Isso. Ouve o teu cliente. Não tenha medo de ouvir. Né? Porque o cliente, e assim, se o cliente está reclamando para você, que ótimo. Que presente. Que presente, que bom. Cuidado quando ele fica quieto. Quieto, exatamente, que daí ele já desistiu de você. Né? Já foi. Então, resumindo, seja curioso, vá atrás dessa educação, né? Não precisa ser formal, cuide das pessoas, ajude as pessoas a ter esse conhecimento também, né? Replique. E, se for para começar por algo, ouça teu cliente. Ouça seu cliente. Pessoal, dica de ouro da Lu. Lu, muito obrigada por compartilhar esse conteúdo, por estar aqui hoje conosco, se predispor a vir aqui falar sobre um conteúdo em uma empresa que eu sei que você é apaixonado, está lá há muitos anos. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória mais uma vez e muito obrigada. Eu que agradeço de novo, né, o convite, sabe que eu te sigo aí, né, sempre nos conteúdos, aprendo demais contigo, sou tua fã mesmo, e queria agradecer mesmo o convite e dizer que estou também à disposição, que se você precisar, participo do grupo Elas na TOTOS, né, a gente falou sobre mulheres, né, em tecnologia, participo lá internamente, a gente também faz um trabalho bacana lá, para todas as mulheres aí. Vou te levar no grupo de mulheres fazendo negócio para você conhecer mais um grupo de mulheres. Ótimo. E ainda trocar muito benchmark. O nosso segmento ele é muito bom também, porque existe uma abertura e uma troca de sinergia muito legal. Verdade. E a gente troca figurinha não só com quem é do segmento, com outras pessoas, porque as ideias acabam fluindo e essa diversidade é riquíssima. Você sabe que eu faço muito benchmark? E é assim, às vezes eu peço a pessoa, olha, eu vi que você está fazendo isso na tua empresa, você aceitaria fazer uma conversa? A gente, é muito bom, né? Esse grupo de pessoas, ele é muito aberto para essa troca, né? Isso, isso favorece muito o nosso mercado. Tá todo mundo em construção, né? Eu acho que é isso. Ajuda também, todo mundo na dor. Muito obrigada, Iori, pelo convite. Muito obrigada. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Convido você a mais uma vez a continuar seguindo nossas redes sociais e nossos canais lá no YouTube e também no Spotify. E também vou deixar aqui os contatos da Lu, se você quiser o benchmark, já ficou a dica, hashtag fica a dica, adoramos Bench. Vou deixar os contatos da Lu aqui para você se conectar também com ela. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.